Em determinado momento da nossa história, o homem finalmente conseguiu chegar à órbita da Terra. Quando ele retornou, foi uma grande festa e o primeiro homem a encontrá-lo foi justamente o presidente, o governante do seu país. E a primeira pergunta que esse governante teria feito a ele seria: quando você esteve lá em cima, você viu Deus? Yuri Gagarin olhou nos olhos do seu governante e respondeu sinceramente: sim, eu vi Deus. O governante baixou a cabeça e disse: eu sabia que ele existia, mas pelo bem do comunismo você vai dizer a todos que não viu. Assim ele fez e seguiu a festa. Pouco depois, quem foi visitá-lo foi nada mais nada menos que o Papa. E quando o Papa se encontrou com ele, a primeira pergunta que o Papa fez foi: Yuri, você viu Deus quando chegou lá no espaço? E Yuri baixou a cabeça e disse: não, eu não vi Deus. O Papa, ouvindo aquilo, baixou a cabeça e disse: eu já desconfiava que ele não existia, mas pelo bem da religião, eu peço que você diga a todos que ele existe. Eu sou o Eric Reis e está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje, para falarmos de um questionamento deixado num programa anterior. Mas antes disso, gostaríamos de mencionar que a anedota deixada na abertura desse programa não é uma história verídica, é apenas para a gente tirar uma lição. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo é exatamente como imaginamos que seja. Bem, ela tem a ver com o programa de hoje, justamente porque vamos falar sobre as minhas reiteradas críticas aos religiosos de hoje. E para fundamentar essas minhas críticas, vou usar nada mais, nada menos que a própria Bíblia, ou melhor, o cerne da Bíblia, ou como chamam alguns, a chave hermenêutica da Bíblia, que é o próprio Cristo. E lá em Mateus 23, a gente poderia usar diversos livros do Evangelho para mostrar o quão Jesus criticou essa classe. Mas vamos nos ater apenas ao capítulo 23, que ele, em toda a sua extensão, é uma grande crítica a esse sistema religioso que já existia na época. Bem, a gente vai fugir um pouco a ordem só para que vocês possam entender um pouco melhor a mensagem. O versículo 15 do capítulo 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, ele já manda uma mensagem bem forte para essa classe, né? Então, como esses religiosos conseguem, mesmo depois de conseguir resgatá-lo, conseguem levar para um inferno pior do que ele estaria antes de ter seguido a religião? Então vamos lá para o início do capítulo 23, no inciso 1, diz assim: depois Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar.
Quem era o Senhor da lei? Quem escreveu a lei? Foi o próprio Moisés. E a lei era para ser guardada pela tribo dos levitas, não sei se vocês lembram, mas em um determinado momento, essa classe, tanto os escribas quanto os fariseus, eles se apossaram dessa missão de transmitir a lei. Portanto, tudo que eles vos disser, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-lo nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Então aí começa a primeira mensagem para o cristão, que a partir de Cristo todos somos irmãos, ainda que um tenha o dom da palavra melhor que o outro, esse não vai ser chamado de mestre, de rabi. Apenas o Cristo é o rabi. Todos os outros são irmãos em Cristo. Não chameis ninguém na terra de pai, pois só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Então, em uma determinada religião também existem aqueles religiosos que são chamados de pai, né? Então, aqui ele também faz um alerta. Apenas um é o vosso pai. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. E aí está a maior mensagem do Cristo. Ele sabia que muitos se personificariam nele, diriam que estariam aqui para trazer, para levar a mensagem dele, mas levariam essas pessoas 2 vezes mais ao inferno, como ele está dizendo aqui. Então é um alerta para todos que estão inseridos em religiões, para que evitem adorar, venerar líderes religiosos, mas apenas obedeçam às suas mensagens, porque são as mensagens que estão extraídas do Evangelho e repassadas, transmitidas a vocês. E essa crítica do Cristo, ela é tão presente, ela é tão atual, como muitas coisas na vida se repetem, né? A moda se repete, a história se repete, as coisas elas tendem a viver ciclos e que vira e mexe eles estão voltando a ser vivenciados. E nós estamos vivendo no mundo religioso exatamente esses absurdos que estão mencionados pelo Cristo aqui no Evangelho. Então, seguindo lá o inciso 16, ai de vós, guias cegos, dizeis, se alguém jura pelo santuário não vale nada, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Quantos religiosos não fazem isso? Estão mais preocupados com o dinheiro que o fiel pode trazer do que com a salvação desse fiel. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Cegos, que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? De fato, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e quem jura pelo santuário, jura por ele e por Deus, que habita no santuário. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo do hortelã, da erva doce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. Isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos,
filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáver e de toda a podridão. Assim também vós, por fora parecereis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Nesses tempos a gente tem visto quantos absurdos provocados por religiosos. Talvez o maior deles, como eu falei para vocês, vem de uma origem, de uma formação espírita, e para nossa surpresa, o maior dos absurdos vimos de um líder espírita. Mas como já fui questionado pessoalmente, mas Eric, você acaba generalizando tudo, falando que todo mundo não presta. Bem, como eu acabei de mostrar para vocês, Jesus, quando falava para os fariseus, para os escribas, ele generalizava. E a pergunta era, naquele tempo, todos os religiosos não prestavam? Alguns talvez se arrisquem a dizer que não, mas eu digo que sim. E o maior exemplo que consta na Bíblia é justamente o exemplo de Nicodemos, que conseguiu, ou melhor, que reconheceu Jesus, enquanto todos os outros o queriam negar. Nicodemos o reconheceu e foi atrás dele, é claro que ainda que às escondidas, mas ainda assim o procurou. Então, hoje também existem as exceções, existem muitos bons religiosos que se doam verdadeiramente para o propósito divino. Eu poderia citar inclusive alguns, não estou aqui limitando, informando que são apenas esses, mas poderia mencionar Padre Marcelo Rossi, o pastor Rodrigo Silva, adventista, o ex-pastor Caio Fábio, o pastor Augusto Nicodemos. São alguns exemplos de pastores que estão a serviço verdadeiramente de Deus. Mas ainda assim, não é a eles que devemos seguir, e sim aquilo que eles trazem de mensagem do Cristo, porque verdadeiramente o nosso caminho é o Cristo. Então, é com base nesse ensinamento, no próprio Cristo, é que bato firmemente nos religiosos. Aí falaram, Eric, mas as pessoas que seguem ídolos humanos também estão perdidos. Existe uma grande diferença de quem segue, por exemplo, um ídolo musical, um ídolo da televisão, um ídolo do cinema e um ídolo de uma denominação religiosa. É que quem está dentro de uma denominação religiosa está procurando a sua salvação, e aquele que adora Madonna, aquele que adora Wesley Safadão, aquele que adora, não está procurando por isso. Então, não perde nem ganha nada. Mas quem está procurando a salvação e que acaba se apegando a um religioso com intenções escusas, vai para o inferno 2 vezes. Essa mensagem e todos os nossos programas, o nosso canal, ele tem o propósito de promover a reflexão. Então, não quero que ninguém seja também meu seguidor. Eu não quero ser guia de ninguém, mestre de ninguém, nem tenho o propósito de criar religião, longe de mim isso. Mas também não quero que ninguém deixe sua religião. Muito pelo contrário, eu espero que todos os nossos questionamentos façam você refletir melhor, faça você amadurecer a sua fé, revisar os seus passos para saber se realmente você está seguindo Cristo ou se você escolheu seguir um líder religioso. Então, se você está, como já falei várias vezes, se encontrando com Deus,
dentro da sua religião, é lá que você deve estar sempre. E você que ainda não conseguiu se encontrar ou não se sentiu convidado para estar numa religião, os nossos programas estão abertos para seus questionamentos, as suas perguntas, as suas curiosidades, para que a gente junto possa encontrar respostas. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.